Você gosta de bajulação? Se você gosta de ser bajulado, e é normal que talvez nós em algum momento nos deixemos levar por bajulação, mas há aqueles que gostam de ser bajulados. Você corre um grande risco e a gente vai tratar sobre isso aqui hoje. Eu escolhi o texto que está em Atos dos Apóstolos e nós vamos ler o capítulo 16, do versículo 16 também, até o versículo 18. E diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O que estava acontecendo ali? Por que um espírito imundo se presta a trazer palavras elogiosas, palavras que exaltam a santidade, o vínculo de pessoas que realmente buscam a Deus? Por muitos motivos, e a gente vai ver aqui agora. Um deles é que o diabo nunca se aproxima de ninguém com palavras que possam ferir, machucar. O diabo nunca vai, através dos seus anjos decaídos, né? Ele não vai chegar até você, um demônio não vai chegar até você usando a vida de outra pessoa de forma que você sinta vontade de não estar perto. Então a bajulação é a linguagem. Normalmente, pessoas que estão sob influência de Satanás e dispostas a nos fazer cessar na obra de Deus ou nos desviarmos dela, elas virão presenteando ou sugerindo a possibilidade de nos abençoar. Elas virão trazendo coisas que vão amassagear o nosso ego. E nós precisamos estar muito atentos a isto. Não devemos receber qualquer palavra de qualquer um. Nós temos que fazer filtro. Nós precisamos entender que palavras de Deus têm como seu principal veículo a própria palavra escrita. E depois disso, com filtro dobrado, nós precisamos entender que a palavra de Deus pode vir sim, a partir da boca de pessoas, mas que sejam pessoas que tenham busca da vontade de Deus sobre elas mesmas, assim como nós temos também. Muitas vezes as pessoas chegam até nós valorizando tudo aquilo que nós vivemos com Deus, tudo aquilo que nós cremos, apoiando a nossa busca pela vontade de Deus. Com isso, acabam abrindo o nosso coração para estas pessoas que nada têm a ver com Deus, e daqui a pouco elas estão começando a ditar qual deveria ser a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, de nos relacionarmos como igreja, de nos relacionarmos com as pessoas que nós decidimos viver como comunidade de fé. Mas para abrir esse caminho, são as palavras elogiosas que são usadas. É a disposição de abençoar dessas pessoas sobre a nossa vida que é usada. A gente pode ver isso quando Jesus foi tentado no deserto. Satanás não trouxe palavra de contrariedade contra Jesus. Ele trouxe palavras que apresentavam a Jesus sua vontade de fazer Jesus uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, como se Jesus já não o fosse. Mas é isso que ele apresenta ali. E Jesus não fica também trocando ideia, porque sabe de onde está vindo aquela palavra. Ele simplesmente vai repreendendo com a palavra de Deus as palavras bajuladoras que recebe de Satanás. Paulo faz a mesma coisa nesse episódio. Mas é preciso a gente estar muito apegado com Deus, para que a gente consiga fazer discernimento espiritual daquilo que está acontecendo. E Paulo teve esse discernimento. Ele nem referiu-se à menina. Quando ele a repreende, ele já traz essa palavra sobre um demônio. Sobre um demônio. Ele já traz palavras de libertação
seguida de uma palavra que chega até ele como bajulação, como exaltação. Então nós precisamos pedir a Deus muito discernimento espiritual. Precisamos fazer distinção das coisas que são de Deus e que não são. Mas precisamos também ser maduros o suficiente para entender que de fontes amargas não jorram águas doces. E é isso que a gente precisa ter atenção. Não ouça qualquer palavra. Ouça palavras de pessoas que, assim como você, são dedicadas à busca do Senhor, à oração, à palavra, à leitura da palavra, que são dedicadas à comunhão, que guardam os seus lábios da inverdade, que fogem da murmuração, que não praticam nenhum ato que possa conduzir à dissensão. E o nome disso, na modernidade, é fofoca. Às vezes a gente dá ouvido a muitos fofoqueiros. Então, repreenda isso quando isso vier em sua direção. Se não for uma palavra edificante, se não for algo contextualizado pela palavra de Deus, que não seja algo que provoque agrado aos seus ouvidos, que você repreenda. Outra situação que nós vemos aqui é, por que aquela menina então o exaltava, a Paulo e aqueles que estavam com ele? Porque às vezes as pessoas que pensam totalmente contrários de nós, mas que querem ser exaltados e entendem que Deus exalta aqueles que são seus. Elas vão providenciar estar junto de pessoas a quem Deus exalta para usar o nome dessas pessoas em favor de si mesmas e dos seus próprios interesses e não do interesse de Deus. Então é muito comum a pessoa busca andar com você para depois dizer eu andei com fulano, eu andei com Joel. E aí buscam respaldo para isso, para muitas coisas que não seriam aprovadas por aquele que é apontado, por mim, por exemplo. Para viver muitas coisas que eu não aprovaria, mas usando-se de eu andei muito, eu conheço bem, eu o valorizo como um homem de Deus. E aí isso migra para essa pessoa uma autoridade que não é divina, mas é uma autoridade forjada e conquistada a pena de bajulação, a custo, né, de bajulação, a custo de uma falsa aparência para haver uma proximidade. Então, seja muito atento a essas coisas. Nós precisamos ser ligados em Deus para observar essas nuances, porque os grandes prejuízos, os grandes danos que demônios podem trazer à nossa vida, eles se iniciam com pequenas e sutis ações. E essa é uma das ações mais usadas, a bajulação. Então, não se permita comprar por se vender, né? Por elogios vãos que não levam a nada. Jesus viveu a mesma experiência, expulsando demônios lá em Lucas 4, no versículo 41, especificamente, isso acontece com Jesus. Ele expulsando demônios, eles saíam e diziam que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus dizia que eles já sabiam disso. Por que estavam ali, então, expondo isso num momento em que estavam sendo repreendidos? Para vincular Jesus a eles. E não havia vínculo de Jesus com eles. E nem esse vínculo interessaria. Nem essa questão espiritual, era início de ministério, era a hora de ser apresentada. E a gente sabe que depois alguns maiorais de Israel vão acusar Jesus de expulsar demônios em nome de Belzebu. Então entende que aqueles demônios estavam tentando fazer ali, logo no início do ministério, promover alguma associação e com isso gerar uma perspectiva de que Jesus tinha o seu poder a partir de demônios, porque os demônios o saudavam, o reconheciam. E isso, a gente sabe claramente que demônios não se dobram voluntariamente às ordens de Jesus. Eles se dobram por conta da autoridade de Cristo e não por conta das suas vontades. Não permita que pessoas minem a autoridade espiritual que há em você de forma legítima, trazida por Jesus Cristo, pela intimidade com Deus, e usem isso de forma indevida por conta de ter achado uma brecha no seu coração, por conta de bajulação, por conta de um cuidado
que nada tem a ver com cuidado. É só uma tentação, como no deserto aconteceu com Jesus, é só uma bajulação, como aconteceu narrada aqui nesse texto de Atos que nós vimos. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia muito agradável na presença de Deus. Paz.